Muito bem, continuando a lição de número 7 de Ética Cristã, essa é a parte B, nós tivemos que fazer em 2 vídeos devido à extensão do número de textos. Nós agora vamos para o texto de número 5. O aluno deve assistir a parte A da lição 7, essa é a parte B. Vamos então falar agora de células-tronco. Texto 5, os limites da esperança. Em 29 de maio de 2008, o Supremo Tribunal Federal liberou a pesquisa em células tronco embrionárias. O veredito provocou descontradas reações. De um lado, esperança, do outro, frustração e temor. Para os enfermos crônicos, a determinação representava o fim de um longo e doloroso sofrimento. Pelo menos foi o que muitos chegaram a pensar. Ao voltar contra a medida, Carlos Alberto Menezes Direito, de 1942 a 2009, externou sua preocupação com o destino dos embriões. Em sua exposição, o ministro reivindicou maior fiscalização das clínicas e reprodução assistida. Não é fácil lidar com um assunto tão melindroso e complexo. A ética cristã, porém, constrange-nos a propor algumas alternativas para que a sociedade não venha a coisificar a vida. Se buscarmos outros caminhos, haveremos de encontrar um meio mais seguro e moralmente aceitável. Não ignoramos a pressão que recai sobre a comunidade científica. Sua intenção é o melhor possível. Todavia, não podemos transigir com a santidade da vida humana ou da pessoa humana. A eficácia, aliás, não deixou terreno para especulação. Antes avançamos no assunto e em seguida verificamos por que a célula tronco embrionária vem recebendo tanta atenção. A célula, uma caixinha de surpresa. O corpo de um humano adulto é constituído por 75 trilhões de células de 200 tipos diferentes. Algumas se renovam a cada 4 dias, outras de 6 meses. Outras ainda, como neurônios, jamais serão repostas. Invisíveis ao olho nu, formam a unidade estrutural e funcional do nosso organismo. Elas sempre estão conosco. Todavia, só vieram a ser descoberta em 1665, quando o cientista inglês Robert Hooker, 1635 a 1703, fazendo uso de lentes ainda rudimentares, espantou ao vê-lo num pedaço de cortiça. Elas, porém, só vieram a ser descritas com precisão em 1837, quando, nesse ano, o médico checo Van Evangelista Purkyně, 1787 a 1869, observou em seu microscópio pequenos grãos de um tecido vegetal e, a partir daí, a ciência passou a compreender a real importância desses elementos. Definição: a palavra célula provém do vocábulo latino cellula. Na Antiguidade Clássica era o nome que dava aos cubículos e pequenas câmeras. Podemos chamá-la também de caixinha. Ali, bem no interior, guarda o código da vida, da herança genética, as características de cada um de nós. Não há cofre mais perfeito. Em seu núcleo, há mais informações do que na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Somente Deus poderia ter criado algo tão semelhante e maravilhoso. Falemos da célula-tronco. Aqui é denominada como dividindo-se de maneira indefinida. Origina células especializadas, bem como outras células-troncos, potencialmente idênticas. A célula-tronco embrionária, conhecida também como célula-mãe, com estaminas embrionárias, são destacadas no seu poder de adaptabilidade e deriva da célula de um embrião um estágio
blastocisto ósseo. A célula-tronco embrionária adapta-se a todos os 216 tecidos que formam o corpo humano. Falemos da extração da célula-tronco embrionária. Para existir, a célula-tronco embrionária depende de uma pessoa humana e recorre-se a uma clínica de reprodução assistida. É justamente aí que tem o início o dilema ético. A seguir, o óvulo é colocado num tubo de ensaio para se reproduzir e utilizado na concepção, por exemplo, de Louis Brown, primeiro bebê de proveta. Decorridos 5 dias, o óvulo fecundado já será multiplicado centenas de vezes, chegando ao estágio blastocisto. O embrião agora já tem condição de aninhar-se no útero materno. O totiponente ou onipotente. Em virtude dos seus alegados recursos terapêuticos, a célula-tronco embrionária é qualificada como totipotente. A essas alturas, cabe numa passagem uma interrogação. Será que não vai haver algum exagero? Elas podem ser totipotentes, mas não é onipotente. Suas limitações, devidamente averiguadas, pode-se alterar seus recursos, pois não são infinitos. O onipotente só existe o Criador. Falemos agora da posição da ética. São um atentado contra a santidade da vida as células-tronco? Tais pesquisas representam um atentado contra Deus? Cada um dos óvulos fecundados e extraído de um ser humano, será que pode ser sacrificado e isso não é crime? Alternativas das células-tronco embrionárias, próprios geneticistas reconhecem que, além de células-troncos embrionárias, pode ela ser usada na cura de enfermidades degenerativas. E as células-troncas adultas, extraídas do fígado, tecido adiposo, logo não há necessidade de se lançar mão de pequeninos abandonos por seus pais nas clínicas de reprodução assistida. O corpo humano cura-se a si mesmo? A medicina celular deve empreender mais esforço na pesquisa do enfermo, a fim de extrair do corpo as reais chances de cura. Já imaginou extrair de um fígado cirrótico uma célula ainda sadia e dessa reconstruir um novo órgão? Dessa maneira, não havia necessidade de transplantes nem de imunossupéricos, mas nós ainda sabemos pouco sobre o corpo. É claro que um dia teremos de experimentar a morte. No entanto, cremos que a forma humilde de reconhecermos a providência divina e alongar a vida de um ser humano até 120 anos. Temos de oferecer reais chances aos enfermos que dependem da medicina celular. Tão logo o Supremo Tribunal Federal aprovou as pesquisas em células-tronco embrionária, muitos doentes crônicos vieram a pensar que finalmente teriam cura. Infelizmente, isso não aconteceu. De lá para cá, pouco se avançou. Os embriões continuam a ser mortos em laboratórios e os enfermos permanecem enfermos. Os doentes esperam uma solução, mas isso ainda não chegou. Sem contar que essas crianças mortas geram um problema ético para nós. As células-tronco embrionária podem gerar também tumores malignos. A terapia celular teve início em 1949, com o primeiro transplante de medula óssea feita nos Estados Unidos. Desde então, muitos já descobriu e ainda muito mais está por se descobrir no que tange a célula-tronco embrionária. Sendo ela totipotente e genérica, tende a proliferar descontroladamente e pode gerar também tumores malignos. Por isso, ao invés dela, recomendo o bom senso do uso da célula-tronco do próprio enfermo. A célula-tronco embrionária é perfeita no embrião, mas ela é imperfeita no corpo de outra pessoa. Nessa, trabalhará como se estivesse construindo um novo ser, e não para reparar o órgão comprometido. Portanto, as células-troncas embrionárias
por sua própria natureza, foram programadas pelo Criador para multiplicar-se indefinitivamente até que forme um novo ser, e não pode ser usado nem sempre para a cura de pessoas. Precisamos de células especializadas e não estamos dispostos, ao invés de sacrificar pequenos e potenciais seres humanos que viriam à existência. Por esses e outros motivos, temos que examinar as células-tronco embrionárias e suas pesquisas. O autor aqui do livro é contra. Oro para que Deus nos ilumine, os médicos e os cientistas, para que encontrem alternativas sem que precise ignorar a santidade da vida. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. 7.24. A liberação da pesquisa em células-tronco embrionárias em 2008 representou para os cristãos o início de uma desconstrução sutil e impiedosa de sacralidade da pessoa humana. Certo? Para existir, a célula-tronco embrionária depende de uma pessoa humana recém-concebida, que será morta para que se obtenha a cobiçada célula. Certo? Aos olhos do autor e conservador da vida, o processo de manipular a vida e a pessoa de um ser humano é então destruí-lo para se obter a cura de outro. Não passa de homicídio. Certo? Tomando como referência o ato de Deus extrair Eva de uma costela de Adão, o autor, Cláudio Honor de Andrade, insiste em haver algum lugar do organismo humano uma célula perfeita, capaz de curar muitas das outras enfermidades, cujo uso não constituiria dilema ético. Certo? O pastor Cláudio Honor de Andrade defende o aproveitamento das células-tronco disponível aos milhões em nosso corpo, em vez de se assassinar inocente nas clínicas de reprodução assistida. Certo também, desde que o Supremo Tribunal Federal aprovou as pesquisas em células-tronco embrionária, mais e mais doentes crônicos vêm sendo curados. Errado, muitos doentes continuam doentes. 7.30. Somos contra as pesquisas de uma célula-tronco embrionárias porque consiste em um atentado à santidade da vida humana e contra Deus. Certo. Vamos agora ao texto 6. O clone é uma ilha? Em A Ilha, o diretor americano Michael Bay descreve um futuro cruel e assustador. O enredo do filme, que foi lançado em 2005, não deixa de ser engenhoso. Num lugar reservado e seguro, que às vezes lembra um paraíso, vivem os clones dos ricos e poderosos. Se esses vierem a precisar de algum órgão ou tecido, não precisarão recorrer às filas de transplante. Basta acionar a clínica responsável pela clonagem. No instante seguinte, tudo será resolvido. Já imaginou se alguém, trazendo a ficção à realidade, concebe não propriamente um clone, mas um filho num ventre artificial, e movido por interesses egoístas e sórdidos, aprisiona numa dessas empresas? Certamente ali o deixará como se o pequenino não passasse de uma apólice biológica de seguro. Se algum dia tiver necessidade de um órgão, recorrerá ao almoxarifado genético, mesmo que careça de um coração novo, não haverá problema. Ali estará uma peça novinha à sua espera, quanto ao infeliz doador, pobre, desamparado, escravo, sendo mera propriedade, terá de entregar a própria vida para o seu desalmado amo escape aos caprichos da morte. Será que isso já não está acontecendo? Matéria-prima é o que não falta. Afinal, há milhares de embriões congelados nas clínicas de reprodução assistida. Muitos desses embriões serão jogados fora. Outros serão convertidos em reserva biológica. Tomara que o restante não seja comercializado no mercado negro. Nesse tópico, veremos o que a ética tem a dizer sobre o assunto. Embora ainda no terreno da ficção,
pode desdobrar-se numa realidade indescritível quando a criatura zomba do Criador e só consegue reproduzir o inconcebível. A clonagem. Em primeiro lugar, busquemos o real sentido da palavra clone. Provindo do vocábulo grego clon, significa broto. Em genética, é utilizado para designar o indivíduo originado de outra através da reprodução assexuada. O termo foi criado em 1904 pelo botânico norte-americano Herbert J. Eber, 1865 a 1946. De acordo com suas palavras, o clone é uma geração de uma célula igual à célula matriz. A clonagem, portanto, é o processo do qual se produz indivíduos geneticamente iguais. Ele tanto pode ser natural como induzido. No primeiro caso, dá-se entre gêmeos univitelinos, e no segundo é processado da seguinte forma: retira-se o núcleo de uma célula e de um óvulo, extrai a membrana, em seguida implanta-se a junção de ambos numa barriga de aluguel. Temos aqui a clonagem reprodutiva. O mesmo óvulo pode ser enviado também ao laboratório, a fim de ser clonado terapeuticamente, visando a produção de órgãos e tecidos para transplante. Tal processo, contudo, encontra-se ainda no campo experimental. Há muita pesquisa pela frente. Os debates éticos, religiosos e jurídicos aqui não são pequenos. A clonagem reprodutiva ou terapêutica suscita a mesma questão moral de órbita e pesquisa de células-tronco embrionárias. E por mais que ansiemos tratar do assunto cientificamente, não devemos fugir à pergunta: a clonagem causa a morte do embrião? Não há o que discutir. Se a pessoa sendo descartada em nome da ciência, hajamos responsavelmente e levamos em consideração a santidade da vida. Dolly, o primeiro clone. Na engenharia genética, 2 nomes femininos pontificam como ícones do avanço científico da pós-modernidade: Louise Brown e Dolly. A primeira, como já vimos, inaugurou a era dos bebês de proveta. A segunda foi acunhada por uma pobre ovelhinha, também do Reino Unido. Recebeu em fevereiro de 1997. Nesse ano, um grupo de cientistas escoceses, liderado pelo inglês Ian Emmott, anunciava a primeira clonagem de um mamífero adulto, a clonagem de Dolly. Foi relativamente simples, pelo menos é o que nos parece até hoje. Já de posse da célula mamária de uma ovelha de raça fim, Dorset, os cientistas retiraram o núcleo, transferindo a um óvulo anucleado a nova célula, estimulada por corrente elétrica, foi implantada então no útero de uma terceira ovelha. E assim teve início a gestação da pequena Dolly. Ao nascer, surpreendeu o mundo. O inconcebível já era realidade. A técnica se tornou possível. A clonagem é conhecida como a transferência somática do núcleo. Enfim, um mamífero já havia sido clonado, réplica perfeita de seu ancestral. Na aparência, no vigor e na longevidade, tudo perfeito. Decorrido, porém, algum tempo, a equipe do Dr. Ian Emmott veio a descobrir que a cópia não era tão perfeita assim. A aparência podia ser igual. O vigor e a longevidade, não. Em média, as ovelhas vivem de 11 a 12 anos. Dolly, porém, morreu com menos de 7 e precocemente envelhecida. Logo após sua morte, muitas questões vieram à tona. Os cientistas, contudo, ignorando a santidade da vida, prosseguiram em seu intento. O que pretende agora? Clonar um ser humano? Falemos da Bíblia e da clonagem. Quando Deus se propôs a criar a mulher, não tinha em mente um clone. Utilizando o material genético do homem, foi além da mera clonagem. E o resultado não desapontou. Eva só parecia com Adão, mas era bem distinta dele. Ao contemplar nosso pai, logo reconheceu naquela formosa dama alguém semelhante, mas não igual a si.
Esta é, afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. O que diremos dos filhos de Adão? Não obstante a imagem e semelhança sua, não eram clones. Observemos o relato bíblico. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Apesar da aparência, eram pessoas únicas e distintas. Nossos filhos, pois embora se pareçam conosco, jamais serão nossos clones, pois uma alma do Pai, a outra é a alma do Filho, conforme declara o Senhor através de Ezequiel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Não conseguimos fazer distinção entre um filho e um possível clone. Se saíram de mim, ambos são meus descendentes. Ainda que o clone seja gerado de forma assexuada, não deixa de ser a minha carne e os meus ossos. Logo, jamais poderemos considerar ele um almoxarifado biológico. Além do mais, não virá ao mundo como um adulto. Seria dado à luz com todo bebê pequenino e dependente. E como encerrá-lo numa ilha e programá-lo para ser um mero repositório de sangue, órgãos e tecidos? Só uma mente criminosa agiria de tal forma. Mesmo que o meu clone fosse fisicamente igual a mim, psicologicamente seria uma pessoa diferente, porque uma é a alma do Pai e a outra do Filho, e ambos pertencem ao Criador, a um descendente. Transmitiremos nossa herança genética, mas não a alma. Essa é criada por Deus no exato instante da concepção. Logo, jamais haverá um clone, como o cinema vem fantasiando. Se não estabelecermos fronteiras éticas seguras, além de pequeninos congelados nas clínicas de reprodução assistida, logo viremos a ter milhares de meninas e meninos clonados, prontos a fornecer as suas matrizes genéticas e as mais variadas peças de reposição biológica, sangue, tecido, órgãos vitais e o próprio coração. Associe a colunar de acordo com a B. Processo através do qual se produzem indivíduos geneticamente iguais. Aqui chamamos esse processo de clonagem, 731, letra C. Ocorre entre gêmeos univitelinos. 732 seria a letra A, a clonagem natural, podemos dizer. Dá-se pela função do núcleo de uma célula e a membrana de um óvulo implantada numa barriga de aluguel. Letra B, clonagem reprodutiva. O óvulo é clonado de um laboratório visando a reprodução de órgãos e tecidos para transplantes. Letra D, clonagem terapêutica. Vamos lá, marque-se para certo e para errado. A clonagem reprodutiva ou terapêutica não leva em consideração a santidade da vida, pois causa a morte de embriões. Certo. A clonagem da ovelha Dolly foi perfeitamente resultando em um animal com menos vigor e longevidade de um nascido naturalmente. Certo. Ao criar a mulher a partir do material genético do homem, Deus foi além da mera clonagem. A Eva se parecia com Adão, mas era distinta dele, certo? Os filhos de Adão, não obstante imagem e semelhança sua, não eram seus clones, eram pessoas únicas e distintas, certo? Nossos filhos, embora se pareçam conosco, jamais serão nossos clones, pois uma é a alma do Pai e a outra a alma do Filho, conforme declara o Senhor, através de Ezequiel 18, verso 4, certo? A um descendente transmitimos nossa herança genética, mas não a alma. Essa é criada por Deus no exato instante da concepção, certo? Vamos ao texto 7. Uma sociedade genética e perfeitamente integrada. No filme Gattaca, lançado em 1997, o cineasta americano Andrew Niccol
faz uma previsão bastante pessimista sobre o futuro da raça humana. Numa sociedade geneticamente integrada, as pessoas serão divididas em duas categorias: os válidos e os inválidos. Os primeiros, psicologia e fisicamente perfeito, serão gerados de maneira artificial. Os segundos, ao contrário, virão de concepções naturais, sujeito às doenças e deformações hereditárias. Por isso, os melhores empregos serão destinados aos válidos, quanto aos inválidos, que se extinguem em funções nada nobres. Não distante de Gattaca, já se considera possível a escolha não somente do sexo do bebê, mas até de suas características físicas, psicológicas e até vocacionais. Imaginemos a genética atual nas mãos de Hitler ou de Stalin. A partir daí, programar-se-ia a produção em série de cidadãos excepcionalmente produtivos, porém dóceis e acríticos. Dessa linha de montagem, seria também o soldado perfeito, insensível à eficiência na arte de matar. O mito do homem perfeito. Quando Deus criou o homem, não o fez imortal, mas imortalizável. Logo, se Adão não tivesse pecado, ainda estaria entre nós. E levantando-se em conta algumas cronologias, teria hoje ele em torno de 7.000 anos. Seria um ser milenar e saudável, psíquica e fisicamente perfeita. O pai da raça humana, todavia, transgrediu a lei divina. Em consequência, a morte passou a fazer parte da vida. Embora Adão haja vivido quase 1.000 anos, veio a falecer. E jamais se conformando com a morte, o homem acredita que em algum lugar do mundo existe uma fonte de juventude eterna. Nesta ilusão, andeja pelos lugares mais improváveis, quer esticar a vida e retardar a morte. Conta-se que o explorador espanhol Ponce de León, 1460-1521, descobriu o território da Flórida, nos Estados Unidos, em sua ânsia pela tal nascente, e pelo que sabemos, não encontrou nem a fonte nem a juventude. Aos 61 anos, decepcionado e triste, morreu em Havana. Em seu livro Contra a Perfeição, o filósofo americano Michael J. Sandel questiona a ética dessa procura. Ele mostra que alguns geneticistas estão fazendo para construir o homem perfeito, alardeando suas proezas. Eles atraem casais que sonham com o filho geneticamente programado. Afim, agora tudo é possível: olhos, cabelos, altura e vocação. Parece não haver limites para se produzir a criança ideal, inclinação religiosa e humanitária. Talvez não seja problema. A ciência da hereditariedade cuidará de tudo. Sandel abre em seu livro narrando um caso curioso e eticamente questionável. Alguns anos atrás, um casal de lésbicas decidiu ter um filho, de preferência surdo. As duas parceiras eram surdas e com orgulho, tal como outros membros da comunidade do orgulho dos surdos, Sharon do Chennai e Candy McLaughlin, considerava a surdez um traço de identidade cultural e não uma deficiência a ser curada. Ser surdo é um modo de vida, declarou do Chennai. Nós nos sentimos pessoas inteiras nas qualidades surdas e queremos compartilhar os aspectos maravilhosos de nossa comunidade. O sentimento de pertencimento e de ligação com as crianças. Sentimos verdadeiramente que, como surdas, levamos uma vida plena. Na esperança de conceber um filho surdo, elas procuraram um doador de esperma cuja família tivesse um histórico de 5 gerações de surdez. E conseguiram. Seu filho Galvin nasceu surdo. A genética não se limita aos tubos de ensaio.
invadindo pistas e quadras, intenta criar agora supercampeões, e na conquista dos centésimos de segundos que espera o anonimato da fama, corre para alterar arbitrariamente e inescrupulosamente a hereditariedade dos candidatos no ouro olímpico, de maneira que hoje não se torce mais pelo atleta, mas pelo geneticista mais ousado. Por que não produzir também o super soldado? Aliás, a ideia não é nova. Foi com base nas assustadoras possibilidades da genética que os americanos Joe Simon, 1913 a 2011, e Jack Kirby, 1917 a 1994, criaram em 1941 o Capitão América. Se os Estados Unidos precisam de heróis, começamos pelo franzino Steve Rogers. Assim, depois de uma intervenção genética radical, nasce o primeiro Vingador, um soldado com força de um pelotão. Na vida real, porém, a história era bem outra. Quem acabou ganhando a guerra foi o soldado anônimo, que, tendo como escudo apenas a placa de identificação, ajudou a derrubar a tirania de um homem pior do que o Caveira Vermelha. Apesar de seus formidáveis avanços, a genética não tornará o homem melhor. Segundo a Bíblia, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Logo, por salário, temos a morte, e por herança, o inferno. Há uma morte, porém, capaz de reverter os efeitos da morte, a morte de Cristo. Além de reviver-nos espiritualmente, ressuscitar-nos-á na consumação de todas as coisas. Somente essa morte traz a morte. Os preconceitos genéticos. Já é possível diagnosticar se temos propensão a uma doença crônica. Basta mapearmos o DNA. E mesmo que a enfermidade só venha a manifestar daqui 50 anos, estaremos condenados a viver desde agora como inválidos. Os planos de saúde recusam-nos, as empresas não nos querem em seus quadros. Dessa forma, seremos obrigados a viver como cidadãos segunda classe nessa sociedade geneticamente vigiada. Já se pode também traçar um perfil genético a partir da saliva, deixada numa xícara de café ou num copo de água. E com base em tais informações, se é admitido ou rejeitado. Nesse admirável mundo novo, todos nos achamos expostos. Antes, o preconceito é com base à cor da pele ou status sociais. Soma-se agora a qualidade de nossa hereditariedade. E assim, nossa autonomia vai se diluindo nos laboratórios e clínicas. Já não basta um bom currículo. Requer-se uma árvore genealógica de excelente cepa. Antes, o objetivo da medicina era prevenir e curar. Hoje, parece que a finalidade principal é segregar as pessoas com base no seu DNA. Isso é perigoso. Filhos de Adão, somos todos iguais aos olhos do Criador. Vamos aos exercícios desse texto 7. Assinale com X a alternativa correta. Apesar de seus avanços, a genética não tomará do homem o melhor, pois, segundo a Bíblia, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, mas se ao arrepender, ganham perfeição. Todos pecaram. Não, a letra A é a correta. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e têm por morte o salário. 7,42. A morte de Cristo é capaz de reverter os efeitos da morte, porque além de espiritualmente ressuscitar, na consumação, a lei letra B, além de reviver-nos espiritualmente, ressuscitar-nos-á na consumação de todas as coisas. 7,43. Os cientistas pelos quais louvamos a Deus são aqueles que temem a Deus e empenham a aliviar o sofrimento humano, objetiva a curar e não reconstruir o que Deus jamais construiria, enxergam um ser à imagem e semelhança do Criador. Todas estão corretas
na 743. 7, marque agora C para certo e E para errado. 744. Os cristãos não podemos ser neutros diante de temas como as pesquisas em células tronco embrionárias. Devemos deixar bem claro a nossa posição contrária, certo? O autor Claudionor de Andrade defende haver alternativas eticamente aceitáveis com as células tronco adultas, partindo do princípio que o nosso corpo possui um grande poder terapêutico, certo? 746, a genética deve ser usada como ciência médica e não como exercício de futurologia e manipulação política, certo? Vamos agora à revisão dessa lição. Assinale com X a alternativa correta. A genética é a ciência que se dedica a pesquisar. Todas estão corretas. A origem do genes, a transmissão das características, os fatores que definem. 748. De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano é uma pessoa desde a concepção à morte natural. Portanto, sobre os embriões congelados, concluímos que são pessoas, possuem alma, seu descarte é homicídio. Todas estão corretas. 749. Analisando o que se passa na fertilização in vitro e o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12, concluímos que tal procedimento, letra C, embora lícito, não convém ao casal cristão. 750. Apesar de seus avanços, a genética não tornará o homem melhor, pois, segundo a Bíblia, todos os pecados destruídos estão da glória de Deus e tem a morte por salário, letra A. Vamos agora ao marque C para certo e para errado. 751. O projeto Genoma Humano, que durou 13 anos, não suscitou qualquer questão ética no mundo filosófico nem no religioso. Errado. 752. Apesar dos avanços do projeto Genoma Humano, comprovou-se do que já sabíamos. A vida é mais complexa do que supomos. Somente seu autor e conservador poderá explicá-la. Certo. Segundo o autor Claudionor de Andrade, foi o próprio Deus quem deu início à manipulação dos genes. Certo. Ao extrair de nosso pai Adão o material genético necessário à formação da primeira mãe, o Criador garantiu entre ambos a identidade genética, de outra forma a humanidade teria desaparecido em Adão. Certo. A endogamia necessária no princípio para a multiplicação da humanidade foi mais tarde proibida por Deus para não comprometer-nos a perpetuação. Certo. Pela descrição que a ciência faz dos 15 primeiros dias e um óvulo fertilizado pelo espermatozoide, o que temos aí é um ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Errado. Perdão, está certo aqui, pela descrição de 15 dias, o que temos aí é um ser criado à imagem, certo? Para existir, a célula tronco embrionária depende de uma pessoa humana recém-concebida, que será morta para que se obtenha a cobiçada célula. Certo. 758. Aos olhos do autor e conservador da vida, o processo de manipular a vida e a pessoa de um ser humano, então destruí-lo para obter a cura do outro, não passa de homicídio. Certo. O pastor Claudionor de Andrade defende o aproveitamento de células tronco disponível aos milhões em nosso corpo, em vez de se assassinar inocente nas clínicas de reprodução assistida. Certo. A clonagem reprodutiva ou terapêutica não leva em consideração a santidade da vida humana, pois causa a morte de embriões. Certo, nossos filhos, embora se pareçam conosco, jamais serão nossos clones, pois uma é a alma do pai e a outra a alma do filho, conforme declara o Senhor através de Ezequiel 18, verso 4. Certo, os cristãos não podemos ser neutros diante de temas como as pesquisas célula-tronco embrionárias. Devemos deixar bem clara a nossa posição contrária.
certo também. Com isso, nós concluímos a lição de número 7. Essa lição tem duas partes. A parte A, que você deve assistir, que vai do texto 1 ao 5, e essa parte B, que é do texto 5 ao 7. Agora o aluno deve tirar 10, 15 minutos de intervalo e nós voltamos para a lição de número 8 de ética cristã, onde na lição 8 vamos falar da liberação das drogas, outro problema ético. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você não é aluno, mas esteve assistindo essa aula para ganhar conhecimento, continue. Se você deseja ser aluno, entre em contato conosco, nós faremos a sua matrícula, daremos acesso aos livros na plataforma digital da ETAD, e você também terá acesso ao WhatsApp do aluno, onde você poderá fazer o seu teste e adquirir a sua avaliação. Voltemos daqui 10, 15 minutos para a lição 8 e a revisão do teste de número 4 de ética cristã. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém, amém. Em 10, 15 minutos estamos de volta com a lição 8.